A paz do Senhor Jesus, eu sou o Pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz. E no vídeo de hoje eu quero trazer um tema bíblico aí, muito interessante. E eu quero entrar nesse tema bíblico através de uma pergunta. E a pergunta é o seguinte, né? Você é filho de Deus? Então eu quero deixar essa pergunta e eu quero tentar esclarecer esse tema através desse vídeo aí. Tá bom? Desde já eu quero saber, você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou assim, né? Será que eu sou filho de Deus? Ou você se considera filho de Deus? Ou você não se considera filho de Deus? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, qual é a sua definição. E através desse vídeo eu quero comentar um pouquinho também com vocês e tentar esclarecer mediante a palavra do Senhor acerca desse tema de ser ou não filho de Deus, porque é uma coisa muito interessante. Tem muita gente que se considera filho de Deus, tem outras pessoas que não se consideram filho de Deus, e a gente tem que entender algumas coisas aí acerca desse assunto, porque é um assunto de extrema importância, que é abordado pela palavra de Deus, e eu quero abordar também através desse vídeo e esclarecer. Mas antes da gente entrar nesse tema aí, que é extraordinário, é maravilhoso para as nossas vidas, faz parte da promessa de Deus também para todos aqueles que crêem nele. Mas antes da gente entrar a fundo aí nesse tema aí, a gente tem que entender o seguinte: esse é um vídeo que vai ser um vídeo acerca de uma autoanálise para a gente conseguir responder essa pergunta acerca da nossa própria vida. Então essa autoanálise tem que ser feita de uma maneira muito coerente e muito sincera também. Então a palavra de Deus não vem para julgar as pessoas, né? Deus ele vai julgar no último dia, né? No juízo final, mas a palavra de Deus vem para abrir os olhos das pessoas, para que elas venham se converter, para que elas venham andar em toda a verdade que Deus tem para as nossas vidas. Tenha isso dentro de você sempre quando você for confrontado com a palavra do Senhor. Ela não vem para nos abater, ela não vem para tirar as nossas esperanças ou simplesmente para nos humilhar. Não, a palavra de Deus ela vem para abrir os nossos olhos e ela vem também para que a gente consiga, através do entendimento que ela traz, andar em toda a verdade que Deus tem para a gente. Então, seja sincero diante desse tema e vamos entrar aí a fundo nesse assunto para a gente descobrir, né, o que a Bíblia fala acerca desse assunto aí, acerca de ser ou não ser filho de Deus. Amém? Então, bora pro conteúdo. Olha, no vídeo de hoje eu quero abordar esse assunto acerca de ser ou não ser filho de Deus, e é interessante que a gente entenda um ponto crucial, que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, independentemente do status da pessoa, se ela é ou não é filho de Deus, tem uma coisa que é inegável: todo ser humano é criação de Deus e é a imagem do Senhor. Deus nos fez no início para ser não somente a sua imagem, mas também a sua semelhança. Mas na história da humanidade, como o homem acabou aí entrando no caminho do pecado, ele perdeu a semelhança de Deus e ele passou a ser somente a imagem e também a criação do Senhor. E ser filho de Deus é uma coisa que está relacionada a uma obra de restauração na vida do ser humano como um todo, que vem para nos aproximar novamente de Deus, na essência da criação, para que a gente não venha a ser só uma criatura e não venha a ser só a imagem de Deus, mas para que a gente volte a ser também a semelhança de Deus. Então, entendendo isso, a gente tem que entender também que nem todo mundo que se considera filho de Deus é realmente filho de Deus. Ser filho de Deus é obedecer alguns princípios estabelecidos pelo próprio Senhor, que é revelado através da sua santa palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada. Dito isso, vamos lá entender um pouquinho melhor o que é ser filho de Deus e o que a Bíblia fala, tá bom? Lembrando que eu vou deixar as referências aqui no rodapé do vídeo, mas vamos lá. A palavra de Deus, quando fala acerca de ser filho de Deus, tem alguns textos muito cruciais, mas eu quero começar com alguns que também é muito interessante, porque é interessante que as pessoas às vezes elas acham que são filhas de Deus, mas ser filho de Deus você tem que obedecer alguns princípios, e também os filhos de Deus têm algumas características específicas que vai definir eles como filhos de Deus. Eu quero começar com umas coisas simples, mas que faz diferença quando a gente vai se apresentar como filho de Deus, ou quando a palavra de Deus vem para definir que somos ou não filhos de Deus.
No Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus está pregando o Sermão da Montanha, e no meio do Sermão da Montanha ele fala uma coisa interessante. Ele revela uma das características dos verdadeiros filhos de Deus, e a palavra de Deus fala assim que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão considerados filhos de Deus. Uma das marcas do filho de Deus é que o filho de Deus é pacificador. Por quê? Porque ser filho de Deus é uma coisa que está diretamente relacionada à figura e à imagem de Jesus. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Seguindo essa linha de raciocínio, esse princípio bíblico, Jesus, ele é o príncipe da paz. Ser filho de Deus é ser cordeiro de Jesus. Então, aqueles que são filhos de Deus, ele também tem essa marca. Os filhos de Deus são pacificadores. Então a pessoa, para ela se considerar uma filha de Deus, um filho de Deus, ela tem que entender que ela tem que ter essa marca. O que isso significa? O que significa ser pacificador? É trazer paz em um ambiente de guerra, é trazer paz em um momento de conflito. Então, um filho de Deus, quando uma pessoa fala assim, né, e ela pode se denominar um filho de Deus, ela tem que entender que ela, como filho de Deus, tem uma missão, e dentro dessa missão ela vai ter a característica de ser um pacificador, ou seja, aquela pessoa que acalma os ânimos, é aquela pessoa que traz paz, é aquela pessoa que traz uma reconciliação ali no momento de conflito, é uma pessoa que no momento de guerra, no momento de discussão, no momento de conflito ali, né, a pessoa ela chega e ela traz a paz ali, né? A paz de Deus, ela estabelece uma paz ali naquele ambiente. Se está tendo uma briga, ela chega e ela acalma os ânimos. Então essa é uma marca dos filhos de Deus. Então você toma cuidado. Às vezes a pessoa ela acha que ela é filha de Deus, mas às vezes ela muitas das vezes coopera muito mais para os conflitos, para as contendas, para as discussões, para um ambiente. Às vezes já está um ambiente meio pesado, meio ali pesado por causa da contenda, por causa dos conflitos ali, e às vezes a pessoa, ela, em vez de fazer um papel de filho de Deus, ela chega e põe mais lenha na fogueira. Então o papel de filho de Deus é a característica, uma das características de ser filho de Deus é que a gente é pacificador. Quem é filho de Deus sempre vai ter a capacidade de trazer paz para o ambiente, de resolver os problemas e não de piorar a situação. Então uma das marcas de ser filho de Deus é que os filhos de Deus, eles também são pacificadores, certo? Ser filho de Deus também tem uma coisa interessante, lá no livro de Romanos, capítulo 8, do 15 ao 17, a palavra de Deus vai estabelecer também uma coisa interessante acerca dos filhos de Deus, uma característica daqueles que são filhos de Deus, que é o seguinte: quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guia a vida daqueles que são filhos de Deus. A palavra de Deus chega a declarar que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses verdadeiramente são filhos de Deus. Então, se você quer se considerar um filho de Deus, se você quer aí analisar a sua vida e falar assim, eu sou ou eu não sou filho de Deus, você tem que entender que se você é filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, ou é uma consequência, né? Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você está testificando na sua vida que você é filho de Deus, ou seja, você vai andar na direção de Deus, você vai ter uma direção, um rumo. O filho de Deus, ele não fica perdido, ele não fica ali sem saber o que fazer. É lógico que os momentos de dúvidas vêm, mas o Espírito Santo vem logo em seguida, sempre nos trazendo uma direção, nos dando uma solução, abrindo os nossos olhos. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos conduz em toda a verdade, ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos exorta. Ele é o nosso consolador, ele vai guiando ali a nossa vida. A gente sempre tem um rumo certo, uma direção certa diante da presença de Deus. Então, quando a pessoa ela fica meio perdida, ela fica sem rumo, ela não tem um propósito, ela não tem uma inspiração de Deus, então é um sinal que ela ainda não alcançou o status de ser filho de Deus. Mas com certeza o texto mais célebre da Bíblia que fala acerca desse assunto de ser filho de Deus se encontra lá no livro de João, capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 11. A palavra de Deus vai declarar assim que Jesus veio para aqueles que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que não nasceram segundo a vontade dos homens, não nasceram segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Então isso aí é interessante, é extremamente importante, é o texto crucial que fala desse assunto, desse tema. E a primeira parte ali a gente vai entender uma coisa fundamental, que praticamente é o primeiro passo para você poder se considerar filho de Deus,
é que se você crê em Jesus, você vai receber poder do próprio Senhor Jesus para ser considerado filho de Deus, para ser feito filho de Deus. O que isso significa? Que para você conseguir o status de filho de Deus no mundo espiritual, não diante dos homens, não diante da igreja, não diante da religião, não diante de uma concepção humana, mas diante daquilo que o próprio Deus revela pela sua vontade, pela sua escritura, e que é uma verdade estabelecida no mundo espiritual. Você, para ser filho de Deus, o primeiro passo que você tem que dar é aceitar o testemunho de Jesus, é aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, o único com a capacidade de salvar o homem e livrar o ser humano dos seus pecados. Porque entenda uma coisa, qual que é o conceito espiritual envolvendo essa questão de ser filho de Deus? Então é como eu falei, né, um pouquinho antes aí no vídeo, que quando a gente foi formado por Deus, a gente era criatura e era pra gente também ser a semelhança de Deus, e por causa do pecado a gente foi se distanciando da semelhança de Deus. E Jesus veio para fazer essa obra de restauração, para restaurar a essência da criação, e na essência a gente tinha esse tratado de Deus, de sermos considerados filho. Adão era considerado ali por Deus como filho e era tratado como filho por Deus, né? Eles tinham comunhão, eles conversavam todos os dias, e por causa do pecado a gente perdeu essa essência. E aí o que acontece? Para você ser considerado filho de Deus, você tem que receber uma restauração. Essa restauração vem por intermédio de Jesus, porque a gente estava morto nos nossos pecados, né? Todos aqueles que não aceitaram Jesus ainda estão mortos nos seus pecados, mesmo que sejam imagem de Deus. Eles não têm ali a semelhança de Deus, mas quando a gente aceita Jesus, né, pela graça de Deus que vem por intermédio do amor que Ele demonstrou através de Jesus Cristo, a gente recebe a restauração e a gente passa a viver uma nova vida. E essa nova vida é uma vida onde a gente foi adotado por Deus, e agora a gente não é mais órfão, mas a gente é considerado filho de Deus, porque a gente recebeu o testemunho de Jesus Cristo. Então o primeiro passo: você quer ser considerado filho de Deus? Você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar o testemunho de Cristo na sua vida, e você vai receber uma vida nova, e essa vida nova vai ser o testemunho de Deus dentro de você, que agora você não é mais órfão espiritualmente falando, mas que você é filho de Deus. Você tem um Pai nos céus que cuida de você e está sempre aí velando pela sua vida. Mas o texto também é interessante para a gente concluir esse assunto e fechar o vídeo aqui com chave de ouro. O texto vai falando assim, que aqueles que receberam o testemunho, né, que creram, né, no nome do Senhor Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do homem ou do varão, em outras traduções, mas da vontade de Deus, né? Mais de Deus. Muitas vezes está escrito assim, que nasceu da vontade de Deus. Então, uma coisa essencial em quem é filho de Deus, irmão, você que está me acompanhando aí, para a gente se considerar filho de Deus, a gente tem que viver debaixo da vontade de Deus. Então, faça uma autoanálise acerca da sua própria vida e determina com você mesmo se você tem vivido a vontade de Deus, se você tem feito a vontade de Deus. Então a gente tem que saber diferenciar isso. A gente tem as nossas próprias vontades e tem a vontade de Deus. Então pega tudo que você faz e coloca isso diante do Senhor e fala assim: isso aqui o Senhor ia fazer se Ele estivesse vivo? Essa aqui é a vontade de Deus para a minha vida? Se você estiver vivendo uma vida debaixo da vontade de Deus, então você é filho de Deus. Mas se você aí estiver vendo mais as suas próprias vontades, as suas próprias paixões, então dificilmente você vai conseguir o status de filho de Deus. Quem é filho de Deus vive a vontade de Deus. Então vai analisando tudo que você faz e você vê se isso é a vontade de Deus para a sua vida. Então você tem que comparar a sua vida com o testemunho que Jesus deu quando Ele estava aqui na terra, e aí por aí você vai tirando qual que é a vontade de Deus. Então tem muita coisa que é manifesta como vontade de Deus sobre as nossas vidas, e a gente sabe, tem coisa que não é da gente, é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então analisa isso, tudo que você for fazer, analise e olha assim: isso aqui é a minha vontade ou é a vontade de Deus para mim? Se a resposta for não, isso aqui é a vontade de Deus para mim, então você vai ser considerado filho de Deus. Mas agora, se você viver mais a sua vontade, então é um sinal que você ainda não alcançou o status de filho de Deus. Mas não fica triste, não fica aí
decepcionada, que nem eu falei, a palavra de Deus vem para nos confrontar, para nos mudar e para nos mudar para melhor. Então, se você ainda não conseguiu alcançar o status de filho de Deus, começa a entrar nesse processo, entrega a sua vida para Jesus, se apega aos caminhos do Senhor, começa a meditar dentro da palavra de Deus qual que é a vontade de Deus e começa a pôr em prática a vontade de Deus na sua vida, e você vai conseguir sair do status de criatura para o status de filho de Deus, que é a vontade de Deus para todo ser humano, que a gente não venha ser só a imagem do Senhor, mas que a gente também venha alcançar o status de ter em nós a semelhança de Cristo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado, te esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Se você aí, seja sincero, se você se considera filho de Deus ou não, se você analisou e aí você olhou e pensou assim, não, preciso melhorar a minha condição de filho de Deus, deixa aqui nos comentários também, e se tiver alguma dúvida aí, põe nos comentários que eu vou estar respondendo sim, em nome de Jesus, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, foi o tema que eu queria trazer aqui para o canal, porque eu acho que é de extrema relevância, ser filho de Deus, ser ou não ser, eis a questão, porque é muito grande o número de pessoas, mesmo dentro da igreja, vivendo um grande engano em relação a ser ou não filho de Deus, tá bom? Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Se você puder deixar aquele like para me ajudar a ajudar esse canal e essa obra aí que eu faço através desse canal, eu vou ficar muito agradecido, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar também vai me ajudar bastante. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que eu vou colocando aqui no canal, tá bom? Eu quero só fazer mais um pedido aí para você que puder me ajudar. Principalmente você que já é inscrito, você já foi lá no botão de se inscrever, já se inscreveu. Do lado do botão de se inscrever também tem o sininho das notificações. Então ativa as notificações, já deixem ativado para todos os vídeos, que sempre quando sair um vídeo novo você vai ser notificado e você vai poder aí acompanhar melhor o meu trabalho, certo? Desde já eu te agradeço pela sua atenção, te agradeço aí cada um dos inscritos, que Deus venha abençoar, saiba que vocês é alvo das minhas orações e que Deus vai sempre aí prosperar mais e mais a vida de vocês, é o que eu tenho pedido através das minhas orações, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fica na paz e que o Senhor te abençoe e amém.